Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Sejam todos bem-vindos para mais um novo ano em que estamos iniciando de 2024, ano esse que será marcado na nossa escola sabatina com estudo semestral do sacerdócio de Melquisedeque, que tem como subtítulo Restaurando as joias da verdade. Esse tema será um tema bastante abrangente, tanto o sacerdócio de Melquisedeque na sua origem, como alcançando até os dias de Cristo, e o que tem a ver a ordem sacerdotal de Melquisedeque na restauração das joias da verdade para o presente tempo. Todos estão convidados então a partilhar conosco dessas joias tão especiais, muitas vezes pequenas joias, mas essencial para o nosso desenvolvimento espiritual rumo à Canaã celestial. Amém. Irmão Mateus. Então, vamos aqui para o prefácio, para iniciarmos este estudo maravilhoso. O primeiro texto, então, é do Comentário Bíblico, volume 7, página 930. O sumo sacerdote tinha o propósito especial de representar Cristo, que devia tornar-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. Aqui o prefácio com certeza já vai nos adiantar alguns aspectos que vamos estudar ao decorrer das semanas e já nos fala dessa superioridade desta ordem. E não só isso, que não seria substituída, superada por outra. Uma vez estabelecida a ordem de Melquisedeque, ela então perduraria para sempre. Aqui no texto seguinte da meditação Cristo Triunfante, 292, a página, diz que a obra de Cristo se encerrou quando ele expirou na cruz, bradando em alta voz: está consumado. O caminho foi aberto, o véu rasgado em dois. Os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais, sem os serviços de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, textos maravilhosos que nos abrem a mente para essa realidade que tinha que se cumprir. Todo o resto, então, sabemos, as sombras da antiga dispensação nos trazem para esse momento e sabemos bem que o objetivo de Cristo ser sacerdote, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não era para oficiar aqui nesta terra, mas sim no verdadeiro tabernáculo, santuário celestial. Permita, irmão Mateus, fazer um comentário dentro desse esboço que está no prefácio dessa nossa lição, né? Então é importante que esta ordem sacerdotal não devia dar lugar a outra ou ser superada por outra. A ordem sacerdotal de Melquisedeque tem sido um tema em que as várias instituições religiosas, os vários credos, têm se debatido em cima disso daí. E nós vamos discorrer ao longo dessa experiência exatamente porque Melquisedeque diz que não tinha pai, não tinha mãe, nem princípio de dias, nem fim de vida. Então isso mexe muito com o nosso intelecto para compreender essa ordem quando fala de Melquisedeque, e a mesma ordem a qual Melquisedeque fez parte, Cristo também se torna sacerdote. Então isso é muito importante e nos desperta, nesse primeiro texto, para essa particularidade e essa preciosidade
que existe exatamente sobre a ordem segundo Melquisedeque. E a parte final, que foi lida aqui pelo irmão Mateus, quando então Cristo expira na cruz, diz que os pecadores podiam aproximar-se de Deus sem ofertas sacrificais e sem o serviço de um sacerdote. O próprio Cristo era sacerdote para sempre, segundo a mesma ordem a qual Melquisedeque, então agora, havia se tornado sacerdote. Mas que ordem tão superior é essa? Segue a nota do prefácio dizendo assim: foi Cristo que falou através de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus do mundo, representante do Pai. E através de todas as gerações do passado, Cristo falou. Cristo dirigiu o seu povo e tem sido a luz do mundo. Quando Deus escolheu Abraão como representante de sua verdade, tomou-o de sua terra, para fora de sua parentela, pô-lo à parte. Desejava moldá-lo de acordo com o seu próprio modelo. Desejava ensiná-lo de acordo com o seu próprio plano. Não lhe devia ser imposto o molde dos mestres do mundo. Então observamos bem já nessa outra parte, irmão Mateus, que além de Melquisedeque participar de uma ordem, a qual no futuro tomaria o nome de Melquisedeque, foi Cristo que fala através de Melquisedeque. Então, na realidade, Melquisedeque, essa ordem recebeu o nome dele justamente pela natureza dessa ordem, que é sem genealogia. Então, isso tudo se tornou símbolo para justamente o sacerdócio de Cristo. Então, uma coisa acaba ligando a outra. Lembrando que no Salmo 110 já havia profecia em relação ao ungido, ao Messias, que então Deus Pai o coloca como que tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Então é colocado nessa posição. Mas enfatizo mais uma vez, esse papel de Cristo não era para ser desempenhado aqui na terra. Não era para ele oficiar como sacerdote no templo terrestre. Porque o templo terrestre era o quê? Sombras apenas ele trabalhava. Não tinha o objetivo de Cristo imolar os cordeiros e nada disso. Mesmo João Batista, que vamos estudar mais adiante, que foi esse que está no intermédio de uma fase para outra, né? Ele faz essa transição de sistemas. Ele era filho da genealogia e teve que fazer o quê? Renunciar à sua genealogia para se enquadrar no plano divino. Ele era filho de Zacarias, sacerdote, claro, o primogênito, o único filho, sua esposa, né, Isabel, era estéril, e ele, segundo o proceder natural, deveria ir para a escola dos rabis, dos profetas, se tornar sacerdote, mas não foi assim com João Batista. Mas ele devia cumprir a profecia de Isaías, de preparar o caminho, então, para Jeová, para o próprio Messias. E nós vemos, então, que nesse sentido nos traz essa experiência que foi falada aqui de quem? De Abraão também. O que ele teve que fazer? Renunciar à sua linhagem genealógica. Por um lado, João Batista, que vai ser destacado ainda na parte final aqui do prefácio, ele era da linhagem levítica e da casa, então, que vinham os sacerdotes, justamente. Então, não só levita de modo geral, né, que haviam da tribo de Levi aqueles que eram cantores, aqueles que serviam para a mobília e uma série de outras tarefas, mas havia aquelas famílias específicas que tomavam parte nos turnos do sacerdócio. Era o caso do pai de João Batista. Mas agora nós vemos no caso de Abraão um outro aspecto que vamos estudar nas lições, que não é a questão do sacerdócio levítico, que começa só na época de Moisés, de Arão, mas sim do sacerdócio, então, patriarcal. Mas Abraão aqui diz que ele teve que sair desse esquema. Por quê, irmão Ronei? Exatamente, né? Esse sistema estava corrompido. Terá, pai de Abraão, havia então agora adorado ídolos e Deus gostaria de restaurar, então, aqui um dos seus representantes. E chama Abraão a convidá-lo a sair do meio justamente da idolatria.
para algo melhor que Deus havia proposto para ele. Mas outra particularidade que nós não poderíamos deixar aqui de mencionar é quando o apóstolo Paulo enfatiza a respeito da ascensão de Cristo para o lugar a qual ele foi. Então Paulo, em Hebreus 8, eles assumem do que temos crido e lido, é que temos um sumo sacerdote, ao qual entrou não feito por mãos de homens, mas no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro templo, né? Então é maravilhoso esse tema, porque Jesus, em nenhum momento a família de Jesus foi falado de sacerdócio. Igualmente a Melquisedeque, que tinha pai, que tinha mãe, que tinha princípio de dia e fim de vida, a pessoa dele. Isso. Mas a ordem sacerdotal a qual ele fazia parte, ela era eterna, porque não se baseava na transmissão de hereditariedade de pai para filho. Então Cristo, da família de Judá, nunca se falou de sacerdócio. No entanto, Paulo enfatiza que Cristo era sacerdote e mais adiante ele vem falar que era segundo qual ordem? A ordem de Melquisedeque. Que já estava profetizado no Salmo 110, tinha dito que o Messias viria dessa ordem. Outro detalhe, a qual nós não podemos deixar passar, é que Jesus era semente de Davi. Então de Davi nasceria rei. Então Cristo, quando esteve na terra, ele teve o papel de ser o quê? Que ele desempenha? De rei, não de sacerdote. Mas quando ele ascende ao céu, ele se torna então sacerdote, segundo o apóstolo Paulo, pela mesma ordem a qual Melquisedeque se tornou sacerdote, né? Maravilhoso esse texto, essa explicação aqui. Vamos para a segunda parte, a última parte da nota, melhor dizendo, e já entrando na parte de João Batista. Diz que João foi chamado para fazer uma obra especial. Devia preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabis. Levou para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendessem da natureza e do Deus da natureza. Deus não desejava que ele tivesse o molde dos sacerdotes e príncipes. Foi chamado para fazer uma obra especial. O Senhor foi quem lhe deu sua mensagem. Porventura, foi-lhe os sacerdotes e príncipes para lhes perguntar se podia proclamar essa mensagem? Não. Porventura, João foi até eles? Não. Deus o afastou deles para que não fosse influenciado pelo seu espírito e ensinamentos. Então vejamos bem. Diz que a profecia diz que João era representante do povo que surgiria nos últimos dias. E esse povo era zeloso de boas obras, segundo as características de João Batista. Então João Batista tinha uma obra especial, que era preparar o caminho para que Cristo viesse. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas para que João conseguisse efetuar esta obra, ele não poderia, ainda que com o direito, por ser o filho primogênito de Zacarias, herdar então essa parte de estudar na escola dos profetas, aprender com os rabis. Ele teria muito mais vantagens em tese. Mas aqui Cristo já faz um trabalho diferente. Deus, aliás, dizendo, chama João Batista a não participar daquele trabalho. Desde o seu ventre, a mãe dele foi instruída que não devia, então, tomar nem bebida, nem vinho, nem bebida forte, né? Então, maravilhoso essa parte de João Batista também. E nos fala, então, justamente que não era para ele receber o molde desses mestres religiosos que havia em Israel. E mais, quando ele começou, de fato, a sua obra, não buscou sanção, seja do Sinédrio, dos rabis, de qualquer autoridade que viesse a dar um prestígio, um aval a mais à sua obra. Ele não buscou interessante tal coisa. Que essa parte de João, não buscar a influência dos judeus, do sacerdote, do Sinédrio, é justamente porque eles estavam tão afetados que não soaria bem o trabalho de João, não ficaria completo. Então João inicia o seu trabalho no Jordão. Após esse trabalho for tomando corpo, né?
Aí é enviado uma comitiva até ele para perguntar se ele era o profeta, se ele era o Cristo, e João sempre negando qualquer outra dessas pretensões, mas João fala a respeito dele: eu sou a voz do que clama no deserto, né? Então, quando João fala isso, João estava dizendo que já havia sido profetizado a seu respeito, embora eles não tivessem levado isso em consideração. Isso mesmo. Então agora a lição número 1, vamos começar do início de estudo realmente, finalidades do sacerdócio. O verso áureo, Hebreus 5:1, nos orienta sobre isso. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então esse verso áureo já nos ajuda na primeira pergunta: com que propósito foi estabelecido o sacerdócio? Então aqui em Hebreus 5:1 já nos falou algo, né? Constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, é tomado dentre os homens, escolhido, separado para uma obra especial, oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Aqui já nos orienta um pouco sobre as finalidades, o propósito de existir o sacerdócio. O que nós temos então em Hebreus 8, os versos 3 a 4, então, para nos auxiliar nesse sentido. Hebreus 5:1 já foi lido em relação ao verso áureo, né? E agora 8, 3 a 4. Diz assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, né? Então é maravilhoso essa particularidade, falando a respeito de Cristo. Então mostra aqui que os sacerdotes da terra oferecem dons segundo a lei. Por que segundo a lei? Porque na lei da genealogia, o filho mais velho do sacerdote, ele dava essa sequência sacerdotal. Porém, Cristo diz aqui, se ele estivesse na terra, nem tampouco o sacerdote seria, porque ele não tinha nada dessa linhagem sacerdotal, trazendo da linhagem levítica. Exato. Então Paulo vem nos orientando sobre isso. Então vamos para a segunda pergunta. Quando Deus ordenou pela primeira vez este trabalho, e quem ofereceu? Gênesis 3:21 nos diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, aqui a Bíblia, então, nos primeiros capítulos de Gênesis, não fala explicitamente dessa oferta, desse primeiro sacrifício realizado já depois do pecado, mas nos sugere através dessas vestes de peles aqui, foram providenciadas por Deus, então nos colocando, tendo em vista aí o início dessas ofertas sacrificais, através de uma orientação divina. O Patriarcas e Profetas, na nota dessa segunda pergunta, exatamente ele enfatiza essa particularidade do que representa as vestes a qual Adão recebe por ocasião da sua nudez pelo cometimento do pecado. Diz assim na página 68: as ofertas sacrificais foram ordenadas por Deus a fim de serem para o homem uma perpétua lembrança de seu pecado e um reconhecimento de arrependimento do mesmo, bem como seria uma confissão de sua fé no Redentor prometido. Destinavam-se a impressionar a raça decaída com a solene verdade de que foi o pecado que causou a morte. Para Adão, a oferta do primeiro sacrifício foi uma cerimônia dolorosíssima. Sua mão deveria erguer-se para tirar a vida, a qual unicamente Deus podia dar. Foi a primeira vez que testemunhava a morte e sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não teria havido morte de homem ou animal. Ao matar a inocente vítima, tremeu com o pensamento de que seu pecado deveria derramar
o sangue do Imaculado Cordeiro de Deus. Então, na parte da simbologia, então agora vem a primeira oferta, quando eles passaram a vivenciar essa experiência dolorosa, quando choravam porque caíam as folhas das árvores e de repente agora viram que tinham que tirar a vida do Filho de Deus. Agora, simbolicamente, na pessoa do Cordeiro, mas futuramente Cristo haveria de vir morrer em prol do pecador. Então essa parte, quando Deus ordenou pela primeira vez esse trabalho e quem ofereceu, então nós sabemos que foi logo após ali a expulsão do Éden, né? Então agora Adão faz a oferta pelo seu próprio pecado. E assim sucessivas gerações, nós vamos ver aqui adiante desse estudo durante esse semestre, toda a colocação a respeito dessa ordem também. Queria apenas observar que em Gênesis 3:7, logo depois que eles comem o fruto proibido, é dito: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então esse é a primeira veste deles, feita por eles mesmos. E a segunda de peles aqui que nós vimos no 21, já era segundo a orientação de Deus, aqui diz o texto bíblico. Por isso que isso é comparável justamente ao tema da justiça própria, que inicialmente eles procuraram resolver o problema da nudez com a justiça própria, mas diante do olhar penetrante de Deus, ficavam desnudados novamente, né? Quando Deus foi na viração do dia encontrar com eles, eles fizeram o quê? Se esconderam. Não era o suficiente aquilo que eles tinham feito para cobrir então agora a vergonha do pecado. Mas agora, com Deus orientando eles, é de um substituto para então pagar a culpa do pecado. Muito importante, irmão Mateus, nessa experiência de Adão e Eva, que logo que eles cometem o pecado, que Satanás agora diz que Deus iria cumprir exatamente a sua palavra, certamente morrerás. Então eles ficam praticamente apavorados, né? Mas como Deus só estaria com eles na viração do dia, embora não nos dê um norte de que horário ocorreu essa queda no Éden, mas da queda até a vinda até que Cristo viesse ter com eles na viração do dia, passaram em seus pensamentos que Deus seria muito amoroso para matá-los. Observe os irmãos que muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, quer colocar na nossa mente, que só por causa desse detalhe, ou por causa daquela palavra, ou por causa daquele ato, ou por um olhar, Deus vai então impedir que eu herde as promessas celestiais para todo pecador arrependido? Adão, eu quero trazer aqui, o Patriarcas e Profetas, ele entra justamente também nessa particularidade. Quando o pecador imagina-se que a misericórdia de Deus não o matará e ele não confessa e nem se arrepende do seu pecado. Observando bem o que o irmão acabou de dizer, eles fizeram para si folhas de figueira e aparentemente eles estavam como? Cobertos. Mas acontecia que eles sabiam, foi se aproximando o horário que Deus havia de visitá-lo para ter aquela conversa diária que havia com eles. E de repente passou a ver agora todo o seu estado, né? E começa aquele diálogo que nós já sabemos, a mulher que tu me deste, a serpente que tu criastes, né? E Deus então por si, ele fala, eu morro, se eu sou o culpado, eu que tenho que morrer. Então é maravilhoso esse trabalho que já teve início lá, então, logo em seguida da queda no Éden. Agora a terceira pergunta vai nos trazer uma revelação mais aprofundada ainda do significado de tudo isso. Diz assim a terceira pergunta: somente como pode haver o pagamento da penalidade que a eterna lei divina requer? Um anjo ou qualquer outra criatura poderia entregar sua vida em favor da humanidade? 1 Timóteo 3,16 diz assim: e sem dúvida alguma,
Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Então aqui já no texto bíblico nos fala que quem se encarnou, quem se manifestou em carne, é o próprio Deus. O próprio Deus. Não foi algo terceirizado para outro resolver o problema. O próprio Deus tomou para si, como o irmão já comentou. Exatamente, o culpado pela transgressão dos nossos primeiros pais foi atribuída essa culpa àquele que o fizera. A serpente que tu criaste, em tese, era a grande culpada, mas Deus que criara a serpente, não foi o anjo que criou a serpente, não foi os anjos que criaram Adão e Eva, mas foi o próprio Deus. Então, ele sendo agora atribuído essa culpa, então essa dúvida que poderia se alarmar através dos outros mundos, então Cristo se propõe a morrer em prol do homem caído, né? A nascer, conforme o texto aqui, ele vira esse mundo nascer em carne. É muito importante, que é outro assunto que nós já abordamos em outras literaturas nossas, a questão da natureza humana de Cristo, com qual natureza Cristo veio, se com a natureza de Adão antes do pecado ou pós-pecado, né? Então isso é muito importante nós entendermos, porque não houve conjunção carnal justamente na concepção de Jesus. Aqueles que creem que Cristo herdou a natureza pós-pecado, igualando a nossa segundo algumas interpretações, ela em si ela já se desmorona, visto que a nossa concepção é justamente através da conjunção carnal. E Cristo não houve essa conjunção. Quando José quis então se distanciar de Maria por ter visto que ela já estava concebida, então o anjo vem e diz a ele o quê? O que nela está gerado é do Espírito Santo. Não tema José por essa experiência. E José passivo com relação às coisas de Deus, atencioso ao que o anjo, submisso ao que o anjo falou, creu piamente e levou-se essa experiência adiante. Então isso é verdade, que nós vemos lá na frente, quando Jesus começa a fazer o trabalho, e ali junta-se os fariseus, então ele é acusado do quê? De filho da prostituição, ou seja, ele nasceu antes do período, né? Então eles acusavam de ser ele filho da prostituição, quando na verdade ele não era. Obrigado, Mateus. Vamos lá. Então agora as notas serão várias aqui que vão nos orientar sobre essa necessidade do pagamento da penalidade que a eterna lei de Deus requeria e que como não poderia ser um mero anjo, uma mera criatura para realizar tal obra. Aqui nós vamos dividir as leituras, né? A primeira é da Reverend Herald, 2 de maio de 1912, presente no livro Conselhos sobre Saúde 222. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então, já nessas primeiras 3 linhas que o irmão acabou de ler, nós vemos aqui que todos, tanto o Pai, o Filho, quanto o Espírito Santo, se deram a si mesmos ao estabelecerem esse plano da redenção. Muito importante nós fazermos essa observação, porque Deus é composto de 3 pessoas, né? Então nós não temos essa de que alguém foi fazer um trabalho diferenciado do outro, porque aquele que viera aqui à terra fora chamado de filho, e o que ficou um chamando o Pai e o outro o Espírito Santo. Porém, se fosse o inverso, o que foi chamado de pai tivesse vindo à terra, ele seria chamado aqui de quê? De filho. Então aqui tanto o Pai, ou seja, Deus, na pessoa das 3, os 3 na pessoa de Deus, se doam para esse plano de resgate da raça caída numa situação que viesse a ocorrer. Isso, então o texto deixa muito claro que é uma divindade triuna, realmente essa é a revelação escriturística. O próximo texto é do Patriarcas e Profetas,
63 a página. A lei de Deus, quebrantada, exigia a vida do pecador. Em todo o universo não havia senão um ser que, em favor do homem, poderia satisfazer as suas reivindicações. Visto que a lei divina é tão sagrada como o próprio Deus, unicamente um ser igual a Deus poderia fazer expiação por sua transgressão. Ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Mas em tese, segundo o que o irmão Ronei acabou de falar, qualquer um dos três poderia realizar essa obra. Por que é enfatizado então que somente Cristo? Porque lá atrás já tinha sido estabelecido no plano da redenção quem seria o fiador da raça humana. E ficou então definido esse papel para Cristo. Dos três então, Cristo. E aqui nos fala que a lei divina é tão sagrada como o quê? O próprio Deus. Por isso que para agora receber essa culpa, porque era uma transferência da culpa da raça humana para outro. Mas esse outro não pode ser qualquer um, mas o próprio legislador desta lei. Ele em si poderia assumir esta culpa. O Caminho a Cristo, na página 12, nos fala: Jesus, o terno, compassivo Salvador, era Deus manifestado na carne. 1 Timóteo 3,16. Nós lemos então sobre isso. E no Comentário Bíblico, volume 5, página 1136, nós temos um texto da revista Youth Instructor, 21 de junho de 1900, que nos fala: nenhum dos anjos poderia ter se tornado fiador da raça humana. Sua vida pertence a Deus, eles não podem depô-la. Todos os anjos encontram-se sob o jugo da obediência. São mensageiros indicados por aquele que comanda todo o céu. Mas Cristo é igual a Deus, infinito e onipotente. Ele poderia pagar o preço do resgate do homem. Ele é o eterno e autoexistente Filho que não estava sob nenhum jugo. E quando Deus perguntou: a quem enviarei? Ele pôde responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele podia oferecer-se como fiador do homem, pois era capaz de dizer aquilo que o mais elevado anjo não podia. Eu tenho poder sobre minha própria vida, poder para entregar e poder para reavê-la. Então, que texto aqui maravilhoso de abrir nossa mente, nos mostrando que nenhum anjo poderia depor sua vida, porque sua vida, na verdade, pertence a quem? A Deus, né? A Deus. Eles não têm vida original, vida por si mesmo, né? E ainda nos coloca que Cristo é igual a Deus, é infinito, é onipotente, diz que ele é eterno e autoexistente. O que é autoexistente? Existente por si próprio, por si mesmo. Então aqui os textos vêm nos orientando claramente sobre isso e nos fala desse poder sobre a vida, sobre a morte que havia em Cristo. O irmão continua as leituras para a gente. Segue agora na Review 17 de dezembro de 1872. Também está na meditação matinal Exaltai-o de 1992. Diz que não lhe foi imposta a obrigação de empreender a obra da expiação. Ele fez um sacrifício voluntário. Sua vida era de suficiente valor para resgatar o homem de sua condição decaída. O Filho de Deus tinha a forma de Deus e não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, não foi posta como uma obrigação para ele, não. Ele que se coloca de maneira voluntária, né? Sua vida era de suficiente valor para resgatar a condição do homem em seu estado decaído. Porque ele é o originador da lei. A lei diz que certamente morrerás. Nada menos que Deus poderia então remir o homem dessa
dessa situação. E muitas vezes não é compreendida essa parte que é uma referência ao texto de Filipenses, em que Paulo fala não teve por usurpação, aqui fala não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não era uma usurpação estar nessa posição de igualdade para com Deus. É importante nós entendermos o sentido das palavras aqui empregadas. Segue ainda na Review de 3 de abril de 1894, o seguinte texto: somente Jesus poderia ser fiador diante de Deus, pois era igual a Deus. Somente ele poderia tornar-se mediador entre Deus e o homem, pois possuía a divindade e a humanidade. Jesus podia, assim, dar a garantia a ambas as partes de cumprir as condições prescritas. Como Filho de Deus, representa o nosso penhor diante de Deus. E como Verbo eterno, igual ao Pai, assegura-nos que o amor do Pai se encontra à disposição daquele que crê em sua palavra empenhada. Então, maravilhosa essa colocação aqui, que nos traz somente ele poderia tornar-se mediador entre Deus e o homem, pois possuía divindade e humanidade. Então, a humanidade a qual se refere aqui, exatamente na mesma humanidade a qual ele fizera Adão e Eva, perfeitos, porém com o livre-arbítrio da escolha, a ponto que eles escolheram pecar. Cristo então nasce com essa natureza de Adão no Éden, antes do pecado, gerado pelo Espírito Santo, porém com muito mais desvantagem que Adão no Éden. Aqui Cristo nasce em um mundo de 4.000 anos de decadência, a raça humana, a longevidade já bem menor, a sua estatura, as suas enfermidades que assolavam naquela ocasião. Então, Cristo nasce com a natureza de Adão ali. A natureza dele repelia o pecado, diferentemente da nossa, que uma criança que na sua mais singela inocência, se ele tiver com um brinquedo, naturalmente, chegando outra criança, ele esconde o brinquedo para si. Segundo o livro Conselho aos Professores, Pais e Estudantes, diz da seguinte forma, que Jesus foi chamado pelos seus irmãos como uma criança esquisita. Ele não concorria com nada para tirar vantagem da outra criança. Nunca competiu com as crianças. Ele era diferente da nossa experiência. Porém, ele se fez carne, segundo Adão, provou ao homem que Adão poderia ter resistido ao mal, mas que agora, novamente, temos oportunidade de reconquistar, então, o Éden. Muito bem, e aqui nós temos uma notinha final ainda, né? Da Review de 4 de setembro de 1900, também no Comentário Bíblico, volume 5, página 1127, que nos fala: o Verbo eterno consentiu em fazer-se carne. Deus tornou-se homem, maravilhosa humildade. Então, nós vemos esse título, essa designação de Jesus várias vezes nos textos, colocado como Verbo eterno. E já foi explicado por que, então, ele era o único mediador, porque nele continha a natureza divina e humana, e dessa maneira ele poderia representar a humanidade diante de Deus e Deus diante da humanidade. E esse era o papel dele como mediador. A quarta pergunta: dos dois filhos de Adão, qual oferta foi aceita? Qual o motivo do primeiro homicídio? Hebreus 11:4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Irmão, por gentileza. Estamos aí agora entrando na era da historinha lá da escolinha das crianças, aquelas lições que nós aprendíamos quando pequeno, né? Mas isso tem tudo a ver, não somente a historinha do início, lá
pós-queda, mas aqui vai falar exatamente da ordem sacerdotal. Muito importante isso aqui, como o Mateus acabou de trazer, segundo Paulo falando aos Hebreus. A nota diz da seguinte forma, no Patriarcas, na página 71, 72 e 83, diz assim: os dois irmãos, de modo semelhante, construíram seus altares, e cada qual trouxe uma oferta. Abel apresentou um sacrifício do rebanho de acordo com as instruções do Senhor, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Lampejou do fogo do céu e consumiu o sacrifício. Mas Caim, desrespeitando o mandado direto e explícito do Senhor, apresentou apenas uma oferta de frutos. Não houve sinal do céu para mostrar que era aceita. Abel instou com seu irmão para aproximar-se de Deus da maneira divinamente prescrita, mas seus rogos apenas tornaram Caim mais decidido a seguir sua própria vontade. Sendo mais velho, achava que ele não condizia ser aconselhado por seu irmão e desprezou seu conselho. Então observamos bem nessa historinha infantil aqui que Deus havia pedido para Caim e para Abel o mesmo tipo de sacrifício. Relata também aqui que esses dois irmãos tiveram a mesma oportunidade educacional dos seus pais a respeito do sacrifício que viam seus pais oferecerem diariamente. E agora chegou o momento que eles estavam na fase já adolescência para a fase adulta. Deus então faz um pedido para quem agora? Para eles, que eles fizessem oferta de sacrifício. E deu todas então as recomendações de como essa oferta deveria ser. Caim, desrespeitando a Deus, leva uma oferta dos seus frutos, do seu trabalho no campo, que é um trabalho maravilhoso, abençoado também, mas não era relativo àquilo que Deus havia pedido. A semelhança das vestes de Adão e Eva, antes do plano da redenção ser esboçado para eles, levaram consigo o quê? A sua justiça própria, e agora quando entenderam que aquela justiça própria não tinha valor, se apegaram naquela justiça que agora foram ofertada para eles na oportunidade então vindouro de ser readmitido no Éden, né? Mas já vê aqui então Caim não aceitando tal conselho, e ainda por ser mais velho o orgulho acabou imperando. Continua assim o texto: Caim veio perante Deus com íntima murmuração e incredulidade, com respeito ao sacrifício prometido e necessidade de ofertas sacrificais. Sua dádiva não exprimia arrependimento de pecado. Achava, como muitos agora, que seria um reconhecimento de fraqueza seguir exatamente o plano indicado por Deus, confiando sua salvação inteiramente à expiação do Salvador prometido. Preferiu a conduta da dependência própria. Viria com seus próprios méritos, não traria o cordeiro, nem misturaria seu sangue com oferta, mas apresentaria seus frutos, produto do seu trabalho. Apresentou sua oferta como um favor feito a Deus, pelo qual esperava obter a aprovação divina. Caim obedeceu ao construir um altar, obedeceu a trazer um sacrifício, prestou, porém, uma obediência parcial. A parte essencial para o reconhecimento da necessidade de um Redentor ficou excluída. Observamos bem aqui que essa experiência primária, vamos assim dizer, revela a experiência de muitos hoje. E a obediência vai até certo ponto, aqui diz. Obedeceu construindo um altar e vindo com uma oferta, mas não com a oferta que Deus exigir. Então, Deus exige de nós hoje que quais são as condições para que o sacrifício de Cristo tenha valor sobre as nossas vidas. Uma vez que nós aceitamos a Cristo como seu Salvador pessoal, importa que nós atendamos aquilo que ele dissera para a mulher que fora flagrada em adultério e não mais tinha acusadores. Vai-te e não peques mais. Então, essa abnegação que nós precisamos desenvolver ao longo da experiência após a aceitação de Cristo. A obediência parcial do sábado
em não trabalharmos, mas não trabalharmos fisicamente, mas trabalharmos mentalmente com os nossos negócios semanais, com os nossos projetos pessoais, é uma oferta como? Manchada, é a oferta de Caim, que tem somente parte dessa obediência, mas não a tenha como completa. Ô Mateus, por gentileza. Queria só ler aqui a parte final do Patriarca 83, que nos diz, né, que na porta do paraíso, guardada pelos querubins, revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros adoradores. Ali erguiam os seus altares e apresentavam suas ofertas. Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios, e Deus condescendeu em comunicar-se com eles. Então, muito interessante que até o dilúvio, o Jardim do Éden, então, estava presente ainda que não pudesse adentrar nele, um pouco antes do dilúvio, que é retirado o Jardim do Éden, segundo a inspiração. Mas aqui nós vemos que era o ponto para a adoração, né? Desde Adão, e assim as outras gerações também iam à porta do Éden, vendo então aquele anjo com a sua espada impedindo a entrada dos pecadores para se tornarem pecadores imortais, terem acesso à árvore da vida. Então era muito significativo, não era uma história tão distante, né, como nós, mas mesmo assim nós vemos aqui Caim tendo essa incredulidade já, porque ele sabia que a história era real, mas ele achava então que Deus era injusto. Aí então que estava o cerne do problema de Caim. Agora, outra particularidade aqui, Caim estava ignorante a respeito de como deveria ser o sacrifício? Não. Ele estava habituado, segundo o texto aqui, na porta do paraíso. Então, diz que eles vinham para ali para apresentar suas ofertas. Foi ali que Caim e Abel, que já participavam das ofertas sacrificais durante anos do seu pai e de sua mãe, estavam familiarizados, mas a incredulidade tomou posse de Caim pela murmuração e o caráter que ele desenvolve. Mas da mesma forma... Mas sim, não é uma incredulidade em relação aos fatos que tinham acontecido com os seus pais, mas uma incredulidade quanto à bondade de Deus, quanto ao caráter santo de Deus. E muitas vezes isso se repete em nossos dias também. Então, uma pessoa, para ele tornar-se conhecedor, muitas vezes nos lares cristãos, os filhos são conhecedores da verdade, se rebelam, vão para outros caminhos e não são ignorantes a respeito do Evangelho. É importante nós sabermos disso, porque é preciso nós fazermos esse patamar de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus e dos seus propósitos, ele não necessariamente precisa ser um membro batizado da igreja para que ele tenha o conhecimento. Bem lembrado que o batismo é simplesmente uma declaração pública de que ele abandonou e agora está vivendo uma nova criatura, né? Se batiza mortos para o mundo já. Exatamente. A morte não é no momento do batismo, é antes. Mas é o testemunho que morreu para o mundo, né? Exatamente. A quinta pergunta aqui, ela é bem direta ao ponto, que nos fala assim: com a morte de Abel, quem continuou como representante do povo do Senhor? Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então aqui, irmão Ronei, nós já vemos um problema nessa questão de linhagem, de genealogia, porque se fôssemos seguir o sistema patriarcal, então quem deveria suceder como líder espiritual da família toda, suceder Adão, era quem? Caim. Mas aqui nós vemos que pela inaptidão de Caim, a sua rebelião e tudo mais, com a morte de Abel, não ficou sem ter uma outra opção, mas sim esse outro filho de Adão e Eva, o Sete, ele que dá prosseguimento então ao povo do Senhor. Então os irmãos que estão nos assistindo vão perceber nesse momento, já nessa quinta pergunta, que Sete, já não fazendo parte da linhagem da primogenitura, porque havia um irmão mais velho que dele,
que deveria assumir o sacerdócio, mas pela inaptidão ele não pôde assumir. Agora Sete veio à semelhança de Adão e agora levou adiante esse trabalho. Nós já vamos observando que Sete já é representando uma linhagem que não a da genealogia patriarcal. Então já houve um rompimento aí. Então a sexta pergunta agora nos diz assim: por que a genealogia sacerdotal veio pela família de Sete e não da linhagem de Caim, sendo que ele era o primogênito? Procuramos explicar esse ponto já, né? A parte B: como era a natureza de Sete e por quê? Parte C: como ele foi capacitado a servir e honrar a Deus? Parte D: o que significa o relato de que eles começaram a invocar o nome do Senhor? Então, antes do irmão Ronei começar a leitura, que temos vários textos para nos orientar, eu queria já chamar a atenção, irmão Ronei, que corre-se o risco de alguém, ao ler a história de Abel e Caim, ou agora a história de Caim e Sete, entender que uns estavam predestinados para a salvação e outros para a perdição. Não, Caim já nasceu todo mal, ele era corrupto, maligno, não havia chance para ele. Mas já Sete e Abel já eram bonzinhos desde quando nasceram, já eram dessa maneira. Então a palavra de Deus aqui vem para nos orientar que não é nada disso. Tudo isso está equivocado, mas que ambos eram pecadores e tiveram que buscar então uma mudança. Mas para Caim ele achava essa mudança que muito difícil, não teve interesse então. Diz assim a Patriarcas e Profetas na página 61 e na página 72. Declarou-se-lhes Adão e Eva, porém, que a sua natureza ficara depravada pelo pecado. Haviam diminuído sua força para resistir ao mal e aberto o caminho para Satanás ganhar mais fácil acesso a eles. Em sua inocência, tinham cedido à tentação e agora, em estado de culpa consciente, teriam menos poder para manter a integridade. Quanto ao que respeitava ao nascimento e instrução religiosa, esses irmãos eram iguais, Caim e Abel. Ambos eram pecadores. Ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto. Mas, além disso, a diferença entre os dois era grande. E agora, então, na Sign of the Times, 20 de fevereiro de 1879, é bem enfático esse texto. Ele, Sete, tinha a natureza de Adão, tão destituído de bondade natural como Caim. Ele foi nascido em pecado, aqui diz o texto. E nós temos ainda Patriarcas e Profetas, página 80, que vai nos dar mais alguns detalhes. A Adão foi dado outro filho para ser o herdeiro da promessa divina, herdeiro da primogenitura espiritual. O nome de Sete, dado a este filho, significa designado ou compensação, porque disse a mãe: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4, 25. Sete era de estatura mais nobre do que Caim ou Abel, e parecia-se muito mais com Adão do que os demais filhos. Tinha caráter digno, seguindo as pegadas de Abel. Contudo, não herdou mais bondade natural do que Caim. Com referência à criação de Adão, acha-se dita: a semelhança de Deus o fez. Mas o homem, depois da queda, gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ao passo que Adão foi criado sem pecado, à semelhança de Deus, Sete, como Caim, herdou a natureza decaída de seus pais, mas recebeu também conhecimento do Redentor, instrução em justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus, e trabalhou como teria feito Abel caso ele vivesse, para volver a mente dos homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26. Os fiéis haviam antes adorado a Deus, mas, como aumentassem os homens, a distinção entre as duas classes se tornou mais assinalada. Havia uma franca profissão de fidelidade para com Deus por parte de uma, assim como de desdém e desobediência havia por parte
de outra. Quanta orientação, então, aqui nós recebemos nessa nota, ao nos apontar um outro detalhe que não comentamos ainda, que da semente da mulher viria quem? O prometido, o libertador, o Messias. Então, nesse ponto, deveria vir, seguindo a linha normal da genealogia de Caim. Mas agora, então, já é colocado agora que era da linhagem de Sete que viria esse Redentor, não da de Caim. Então vejamos bem como que é o desenvolvimento aqui. Isso tudo era para frustrar o plano divino. Isso. Porque já que deveria nascer do primogênito, se eu corromper o primogênito, o que vai acontecer? Deus vai ficar sem a linhagem para o nascimento do Messias. Então, por isso que Satanás sempre procurou se projetar na contramão para cumprir o propósito divino. Observemos que nós vamos, ao longo dessa lição da Escola Sabatina, desse semestre, nós vamos chegar na experiência de Esaú e Jacó. Embora Deus já houvera dito que o maior serviria o menor, não precisaria a esposa fazer toda aquela simulação de engano para que ele herdasse aquela primogenitura. Assim como também Sara não deveria ter feito toda aquela situação em que ela diz que de ti, Abraão, nascerás um filho, não de mim. Ela também não confiou em Deus. Então, todas as vezes em que nós quisermos dar uma ajuda no propósito divino, nós como humanos, nós estamos passivos de erro e frustramos então, ou acarretamos maiores adversidades para que o propósito de Deus se cumpra também. Então nós vemos que a natureza de Sete era assim corrompida, decaída. Ele recebeu dos pais já essas tendências, né, para o mal. Nascido no pecado, destituído de bondade natural. Mas aqui fala a certa altura do texto que ele tinha caráter digno. E alguém pode falar, tá vendo? Tá aí. Não, mas caráter não é uma coisa que você nasce com caráter digno. Ele desenvolveu, ele construiu esse caráter digno, ele quis seguir as pisadas de quem? Do seu irmão Abel. E aí, então, dessa maneira, ele pôde buscar uma religação com Deus. E aqui a última parte nos fala o que significa essa questão de invocar o nome do Senhor. É um ponto bem curioso, né, que nós encontramos aqui, porque todos inicialmente adoravam a Deus. Começa, né, da família de Adão de fato e vai se desenvolvendo, mas começa a haver, por uma parte, uma rebelião franca e por outra, aqueles que começam a se agregar em uma profissão de fé para com Deus. E aí nós vemos aqui, podemos dizer em certo sentido, o início da igreja, né? A partir do filho de Sete, Enos, que diz que começou a invocar o nome do Senhor. Aí as duas classes começaram já a se diferenciar, a ficar bem acentuado, né? A sétima pergunta, então, como são chamadas essas duas gerações e que resultado obtiveram os que se arriscaram no casamento com incrédulos? Gênesis 6:2 nos diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então nós vemos aí que até certo ponto eles mantiveram a separação, mas com o passar dos anos foram se aproximando por questões comerciais, por questões de algo, e foram quebrando essas barreiras. E ao quebrar essas barreiras, nós vamos observar aqui que acontece essa experiência amarga na página 81 do livro Patriarcas e Profetas. Diz assim: por algum tempo, as duas classes permaneceram separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales, onde os filhos de Sete haviam habitado. E os últimos, para escapar de sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas e ali fizeram sua morada. Enquanto durou a separação, mantiveram-se a sua pureza e culto a Deus, mas com o correr do tempo arriscaram-se pouco a pouco
a misturar-se com os habitantes dos vales. Esta associação produziu os piores resultados. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Sete, atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, desagradaram ao Senhor, casando-se com elas. Muitos dos adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelos engodos que constantemente estavam agora diante deles e perderam seu caráter peculiar e santo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se semelhantes a eles no espírito e ações. As restrições do sétimo mandamento eram desatendidas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Judas 11. Fixaram a mente na prosperidade e alegrias mundanas e negligenciaram os mandamentos do Senhor. Os homens se não importavam de ter o conhecimento de Deus. Em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Por isso, Deus os entregou um sentimento perverso. Paulo, na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, nos versos 21 e 28. O pecado propagou-se largamente na terra como uma lepra mortal. Que situação, né? Houve a pureza até determinado ponto. Agora, com essa mistura, através desse casamento misto, houve esse problema que realmente agora perderam o caráter peculiar e santo. Aonde está a segurança da igreja? Aonde está a segurança da igreja? Obviamente que nós sabemos que é em estar obediente à lei de Deus, mas está numa família bem ordenada. Uma família bem ordenada fala muito mais que sermões. E aqui, justamente aqui, onde o inimigo procurou seduzir quem? Os filhos de Sete, né? Então agora, enquanto eles estavam distantes, estavam mantendo a sua pureza. Mas conforme eles viram as filhas dos homens mais sedutoras, com vestuário mais possivelmente mais depravado, então assim acharam elas mais belas, né? E tiveram essa experiência a ponto de cometerem o quê? A transgressão do sétimo mandamento. Olha só. Começaram com o costume que já havia entre os descendentes de Caim. Entre os descendentes de Caim. Então nós observamos aqui que a lei de Deus não imperando, não estando mais entronizado no coração, os desejos da carne e a condescendência com ela é o que vai imperar. E a ponto aqui de tomarem para si todas as mulheres quanto desejavam. Aí já não eram mais casar com as filhas de Caim agora. Porque lá não existia essa regra. Que lá quem imperava ali era justamente Satanás. E Satanás é justamente tudo contra aquilo que se chama santo, que seja de Deus, que seja para o benefício da sociedade, da nação, da igreja. E é justamente aqui onde eles cometeram esse pecado que aí acabou enchendo a terra como uma lepra mortal. Oitava pergunta: quem mais da linhagem santa temos o testemunho de que atuou corretamente? De quem ele teve a oportunidade de aprender? E como foi seu convívio social? Gênesis 5, 21 a 24 nos fala o seguinte: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Já em Hebreus 11, versos 5 e verso 6, falando da mesma experiência, diz assim: Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Judas 1, 14 a 15 nos diz: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então Matusalém, agora filho de Enoque, que, segundo o relato inspirado, auxiliou a Noé na construção da arca, morre poucos anos antes do dilúvio. E agora, Enoque viver então 65 anos, gerar a Matusalém, viver agora mais 300 anos e Deus o transladou porque agradara a Deus. Não mais foi visto na terra porque Deus tomara para si. E agora então, Patriarcas e Profetas, na 84 e 86, nos diz: Enoque amar e temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Fora um dos da linhagem santa, dos preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida. Dos lábios de Adão aprendera ele a triste narrativa da queda e a história animadora da graça de Deus, conforme se vê na promessa, e confiou no Redentor vindouro. Enoque se tornou um pregador da justiça, tornando conhecido o povo que Deus lhe revelara. Aqueles que temiam ao Senhor procuravam este santo homem para partilharem de sua instrução e orações. Trabalhavam publicamente também apregoando a mensagem de Deus a todos os que desejavam ouvir as palavras de advertência. Seus labores não se restringiam aos setitas. Na terra em que Caim procurou fugir da presença divina, o profeta de Deus tornou conhecidas as maravilhosas cenas que haviam passado ante a sua visão. Então vejamos aqui que está nos relatando que mesmo depois daquela mistura que houve em grande parte das duas linhagens, havia aqueles ainda que procuravam preservar a verdade, ainda assim nessa situação. E veja a ousadia então de Enoque até mesmo de fazer esse trabalho entre os descendentes de Caim, né, buscando resgatá-los. O irmão Ronei continuará com as leituras. Diz assim: Enoque escolhia certos períodos para retiro, não desejando que as pessoas o encontrassem, pois elas interrompiam sua santa meditação e comunhão com Deus. Não se excluía permanentemente do convívio social com os que o amavam e ouviam suas palavras de sabedoria. Tampouco se apartava completamente dos corruptos. Encontrava-se com os bons e os infiéis a determinados intervalos, labutando para fazer volver os ímpios de seus maus caminhos. Enoque foi um homem representativo, mas não é louvado, não é exaltado. Ele simplesmente fez aquilo que todo filho e toda filha de Adão podem fazer. Essa situação, essa experiência a qual nós vivemos de Enoque, então Enoque viveu 300 anos com Deus. Isso é o quê? É o mínimo que ele poderia fazer e que nós devemos fazer também. Então o trabalho tanto com os justos quanto com os injustos, está dizendo aqui, então isso ele fazia, ele não misturava completamente nem com um nem com o outro, não tinha o seu momento de meditação, de consagração, não gostava de ser o que nesse momento? Incomodado. Maravilhosa essa experiência. E as notas então nos disseram que ele teve a oportunidade de aprender a história da queda, a história, tudo o que aconteceu dos próprios lábios de Adão. Ele alcançou ainda Adão vivo, né? E ouviu dele mesmo tudo isso. E ele creu então na promessa do Redentor vindouro. A nona pergunta: qual foi o primeiro ato de Noé ao sair da arca? Gênesis 8, 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então aqui nós estamos vendo que realmente o sacerdócio naquele tempo era patriarcal. Até aí
tudo que nós estamos lendo, né, nesse sentido. Diz assim a nota no livro Patriarcas e Profetas, na página 105, falando dessa experiência de Noé, diz assim: finalmente um anjo desceu do céu, abriu a pesada porta e mandou o patriarca e sua casa saírem à terra e tomarem consigo todos os seres vivos. Na alegria de seu livramento, Noé não se esqueceu daquele por cujo gracioso cuidado haviam sido preservados. Seu primeiro ato ao deixar a arca foi construir um altar e oferecer de toda espécie de animal e ave limpa um sacrifício, manifestando assim sua gratidão para com Deus pelo livramento e sua fé em Cristo, o grande sacrifício. Essa oferta foi agradável ao Senhor. Uma bênção resultou não somente ao patriarca e sua família, mas a todos que vivessem sobre a terra. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, irmão Rony, nós estamos vendo aqui uma sequência histórica, pegamos desde a queda de Adão e Eva e nós chegamos aqui até esse período pós o dilúvio. Agora, Noé dará continuidade, então, a todo esse conhecimento em relação à fé verdadeira através dos seus filhos. Mas, mais uma vez, vale lembrar que havia, então, um sistema patriarcal, da primogenitura. Noé, então, tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Para Sem, então, iria a continuidade deste trabalho em especial, para que lá na frente viesse o Messias de sua descendência. E na 10ª pergunta nos fala assim: quando os representantes dos sacerdócios da genealogia se corromperam, por meio de quem Deus se comunicava com a humanidade? E por que Abraão, sendo da genealogia sacerdotal, deu dízimo a Melquisedeque? Então vejamos bem aqui qual que era esse sacerdócio da genealogia. Era justamente da linhagem semita, da linhagem de Sem, o filho de Noé. Deveria ser dada continuidade. E aqui então em Josué, no capítulo 24 e o verso 2, nos diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Então aqui Josué recapitulando a história passada na nação israelita, a origem de tudo vindo de Abraão, mas ele lembra então que Abraão ele saiu do meio de uma parentela que estava servindo já o quê? A ídolos. A outros deuses, a ídolos. Gênesis, no capítulo 14, 18 a 20, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui começa então a maravilhosa experiência da ordem sacerdotal, a qual agora se dá o nome Melquisedeque. Então nós vamos observar que já nos primórdios ali, Sete herda justamente a genealogia patriarcal para assumir e invocar o nome do Senhor, porque Caim estava inapto para isso. E aquele que deveria suceder, que era Abel, havia sido assassinado. E nós vamos observar agora que vai haver algo maravilhoso dentro dessa ordem comprometida. Toda vez que a ordem da genealogia era comprometida pela ineficiência daqueles que recebiam tal primogenitura, Deus então Deus tinha uma válvula de escape para isso. Então, Patriarcas e Profetas 125 nos fala: depois da dispersão de Babel,
A idolatria tornou-se novamente quase universal, e o Senhor deixou afinal os empedernidos transgressores que seguissem os maus caminhos, enquanto escolheu Abraão da linhagem de Sem e o fez guardador de sua lei para as gerações futuras. Abraão tinha crescido em meio de superstição e paganismo. Mesmo a casa de seu pai, pela qual o conhecimento de Deus tinha sido preservado, estava a entregar-se às influências sedutoras que os rodeavam, e serviram a outros deuses em vez de Jeová. Mas a verdadeira fé não devia extinguir-se. Deus sempre preservou um remanescente para o servir. Adão, Sete, Enoque, Matusalém, Noé, Sem, em linha ininterrupta, preservaram de época em época as preciosas revelações de sua vontade. O filho de Terá se tornou o herdeiro desse sagrado depósito. A idolatria acenava-lhe de todo lado, mas em vão. Fiel entre os infiéis, incontaminado pela apostasia prevalecente, com perseverança, apegou-se ao culto do único verdadeiro Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Ele comunicou sua vontade a Abraão e deu-lhe um conhecimento distinto das exigências de sua lei e da salvação que se realizaria por meio de Cristo. Que alcance, então, agora foi dado de conhecimento para Abraão também, né? Aqui nos mostra que as exigências, os deveres, requisitos da lei estavam claros para Abraão, então. E aqui diz também da salvação que era através de Cristo. Um ponto que a gente leu no prefácio, no início, antes de iniciarmos a lição, fala a respeito de João Batista. A semelhança de Abraão, que era da linhagem, mas se João Batista tivesse permanecido para ser um sacerdote, mediante o ensino dos rabis ou das escolas dos profetas, ele ter-se-ia incapacitado para o trabalho. No caso de Abraão, da mesma forma. Até certo ponto, né, eles voltaram, entregaram-se a ídolos, e Deus chama Abraão com a promessa de uma terra, então, que lhe seria dado. E creu Abraão. E o ponto importante aqui também, que foi lido em Gênesis 14, que Abraão, quando sai ali da matança dos reis e encontra Melquisedeque abençoa Abraão. E Abraão, então, agora devolve o dízimo de tudo. Já aqui já está sendo mostrado que o menor é abençoado pelo maior. Então esse é o ponto que nós precisamos chegar aqui. Lá Paulo, em Hebreus, ele falando a respeito dessa particularidade, ele dá essa conotação, que o menor é abençoado pelo maior. Ou seja, quem paga dízimo é inferior àquele que recebe dízimo, no caso que era Melquisedeque. Então, no caso aqui, nós vemos que, de fato, está abrindo nossa mente para o fato de que Abraão era da linhagem de Sem e aparentemente ele era o superior. Mas quando aparece esse personagem misterioso, que era rei e sacerdote, como lá diz, Abraão, então, sabendo do caráter de Melquisedeque, sabendo do trabalho que ele realizava, ele então reconhece em Melquisedeque alguém superior a ele, ainda que Abraão, ele então de fato viesse da linhagem correta e tivesse sido chamado por Deus também. Mas Deus intentava colocar Abraão em seu modelo, em seu plano de trabalho. Então realmente aí Abraão estava em sintonia, em harmonia com o propósito de Deus. E a pergunta 11, para finalizarmos, nos diz assim: o que Abraão teve que fazer para ser identificado com o verdadeiro sacerdócio? E o sacerdócio sem genealogia era modelo e plano de quem? 12:1 do livro de Gênesis, que ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Foi dada essa ordem a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão é chamado pai da fé. E desde o início essa fé de Abraão foi o quê? Uma fé ativa.
já neste momento se traduziu em uma atitude de tomar essa posição de obediência a Deus e se afastar dos seus parentes. Mas Hebreus, aqui no capítulo 10, versos 19 a 21, nos diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, realmente, tudo isso já era apontando para Cristo. Não que Melquisedeque fosse o próprio Cristo, porque lemos já lá no prefácio, o texto do Mensagens Escolhidos fala que Melquisedeque não era Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. Então ele era um representante da fé verdadeira. E esses personagens misteriosos, irmão Ronei, nós vamos lembrar também de um outro que orienta a Moisés. Moisés, um líder tão destacado para Israel, o maior dos profetas, e no entanto nós encontramos Moisés agora recebendo orientação de seu sogro Jetro. Mas quem era Jetro? De onde surgiu? E lá é colocado como sacerdote do Deus Altíssimo também Jetro. Então veja só como que é maravilhoso esses temas que nos auxiliam então na compreensão. Ainda que Jetro tivesse uma ligação com a descendência de Abraão, mas era através de Quetura, já lá da parte justamente dos midianitas. Mas mesmo assim nada impediu que Jetro fosse aceito por Deus realmente, visto que ele estava na defesa da verdade. Que Deus possa nos abençoar nessa lição de hoje e que esse tema, a finalidade do sacerdócio, esperamos que tenha sido de grande proveito para cada um e que isso sirva então para o nosso crescimento espiritual. É o meu desejo e oração a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.